Bem-vindos ao Substories, e hoje vamos falar sobre os misteriosos posts de Greg 88, parte final. Após Greg ter percebido que suas roupas sumiram, ele decidiu de vez que iria passar a noite em outro lugar. Foi quando uma pessoa respondeu os posts de Greg, dando uma possível teoria. Se ela conseguiu entrar na sua casa e caminhar normalmente, mesmo não tendo olhos, significa que ela está familiarizada com o layout da casa. Ela pode ter ido aí antes. Se ela não tivesse, eu acho que ela teria feito muito mais barulho tropeçando nas coisas. Greg respondeu que nem tinha pensado nessa possibilidade. Ele apenas saiu para um hotel ou algo do tipo. Depois de um tempo sem posts, Greg finalmente volta pedindo desculpas por toda a sua ausência, e ele conta que ficou em um motel. É quase 1 hora de viagem de carro da casa até o motel. Ele tinha deixado a casa na mesma noite, e dirigiu longe o bastante até que ele se sentisse seguro. Ele de fato chamou uma pessoa para trocar as fechaduras da casa, mas ele não poderia ir de imediato, então Greg não ia voltar para lá. Pelo menos até esse cara chegar e mudar tudo. Então durante esse tempo, ele ficou esperando para voltar. Basicamente fazendo nada, se assustando com qualquer coisa, qualquer barulhinho. Depois de uns dias, o cara que mudou as fechaduras finalmente ligou, dizendo que iria para casa trocar todas as fechaduras. Então Greg saiu do motel, foi pro carro e dirigiu para aquela casa. Pareceu uma longa viagem, e o mais próximo que ele ficava da floresta, mais mal ele se sentia. Na cabeça de Greg ele sabia que voltar era errado, mas ele não podia deixar aquela casa lá. Ele apenas disse que não consegue. E ele não espera que alguém entenda porque até ele mesmo não entende. Enfim, ele estava dirigindo até sair da cidade e chegar na floresta. As ruas pareciam mais ruins e difíceis de dirigir. Ainda mais porque, para chegar na casa, tem aquelas estradas de terra e ainda tem que tomar cuidado para não atropelar nenhum cervo. E quase sempre ele vê uma dezena de cervos naquela área. Mas hoje parecia diferente, não tinha nenhum. A floresta parecia bem mais quieta que o normal. É claro que isso podia ser só a imaginação dele, mas para ele parecia mesmo. Ele estava quase dando meia volta quando passou alguma coisa correndo na estrada. Era tão rápido que ele não conseguia ver o que era. Ele tinha entrado em pânico, saiu um pouco da estrada. O seu carro acabou ficando preso em um local lá. E quando ele ia ver o que era, aquela coisa já tinha sumido. Greg não tinha certeza o que era aquilo. Era meio que um vulto, mas ele tinha certeza que não era um cervo, pois o vulto era vermelho. Vermelho da cor do sangue. A pior parte, agora o carro dele estava preso. E a parte mais ruim ainda, era o carro da mãe dele. Então, ele não sabia se era uma boa ideia e continuar o resto do caminho sozinho. Mas ele realmente não queria perder aquele cara para trocar as fechaduras. E também não podia voltar pro motel, tava sem grana afinal. O local do acidente não era tão longe da casa. Foi quando ele percebeu que a floresta estava de fato mais quieta. Dessa vez ele não escutava nem pássaros. Os passos de Greg pareciam mais altos. Ele conseguia escutar todo o graveto que ele pisava quebrando. Pareciam até ossos se quebrando. Ele ficou toda hora checando o GPS do seu celular, para ter certeza que estava pelo caminho certo. Ele estava caminhando quando viu algo que fez seu coração parar por um momento. Era outro daqueles artefatos, tipo aqueles que a gente vê nos primeiros dias. Mas dessa vez tinha as luvas do Greg amarradas. Aquelas que ele havia deixado secando na lareira aquele dia e que foi roubada. Ele sabia que a mulher havia roubado as suas roupas. E isso só confirma. Ele também sabia que iria encontrar o resto delas. E para sua surpresa, tinham mais artefatos não muito longe dali. Outra luva, as meias, sua bandana, tudo o que ele havia deixado na fogueira aquela noite, menos a sua camisa. Ele deixou essas coisas em paz. Ele não queria tocar nelas, tudo o que ele queria mesmo era voltar para casa e trocar logo as fechaduras. E depois ligar para alguém tirar seu carro daquele buraco. Greg então começou a correr de leve, querendo chegar o mais rápido possível na casa, e se distanciar o máximo possível dos gravetos também. Depois de um tempo, ele achou que já deveria estar chegando em casa, então começou a caminhar um pouco mais devagar. Até que ele pegou seu celular e o GPS não estava mostrando ponto algum. Porém, ele conseguia escutar o fundo do rio que ficava ao lado da casa, então se ele seguisse isso, sabia se localizar. Então ele continuou se movendo, tentando não pensar que estava perdido. Ele deve ter pego algum caminho errado, pois ele estava caminhando pelo que pareciam ser anos. Ele acabou encontrando uma parte da floresta que ele não era muito familiar. Foi quando ele viu algo estranho à distância.
algo branco. Parecia quase brilhar comparando com as árvores. Ele não sabia o que era pela distância, então chegou mais perto, e quando ele viu o que realmente era, ele ficou um tanto confuso. Eram ovos. Ovos gigantes, quase um ninho. Ele disse que é difícil explicar o tamanho deles, mas para ter uma ideia, você consegue comparar a bota do Greg ali na imagem. Era como se fosse um sonho. Ele não conseguia resistir e acabou tocando em um deles. Greg disse que eram quentes, e do nada ele sentiu uma vontade de esmagar tudo lá para ver o que tinha dentro, mas acabou não fazendo isso. Ele se sentiu mal, então rapidamente saiu de lá e começou a escutar o rio de novo. Quando ele foi na direção do rio, e quando ele chegou lá, estava sentindo bem mais tranquilo, aonde ele também conseguiu localizar e avistar a sua casa. O resto do caminho foi quase como um flash. Greg estava preso em seus pensamentos, tentando fazer sentido com tudo aquilo. O cara que vai trocar as fechaduras acabou aparecendo e mudando todas as fechaduras. Ele também instalou umas fechaduras duplas, para ter um pouco mais de segurança. Greg também chamou um caminhão para tirar seu carro daquele lugar, porém, agora ele estava sozinho de novo, e não conseguia parar de pensar no que viu. Ele terminou o post dizendo que não queria mais ficar lá, mas também não sente que pode sair. Porém, essa noite pelo menos ele vai ficar seguro. Alguns dias se passam e ele volta dizendo que escutou algo, ou alguém lá fora. Greg estava na cozinha lavando um copo quando ele escutou algo lá fora, um som de algo sendo arranhado. Até que esse som apenas parou, e quando ele pensou que podia ser só imaginação, ele também escutou passos. E por alguma razão, Greg apenas saiu correndo para ver o que era, sem pensar duas vezes. Ele nem estava mais com medo, ele só queria respostas. Ele não tem certeza, mas acha que era aquela mulher. Ele viu alguém correndo de volta para a floresta e não conseguiu confirmar se era mesmo. Ele deveria se impressionar com os artefatos, né, mas esse que ela deixou agora é enorme, até mesmo maior que o Greg. E lá no meio estava a camisa que faltava. O Greg, depois de ver isso, apenas ficou cansado de tudo. Ele queria apenas voltar para dentro, mas viu que tinha algo escrito atrás do artefato. Lá estava escrito: tema a lua nova. Greg não sabe o que isso significa, e nem como aquela mulher conseguiu algo para escrever na parede. Ele não gosta de como aquela mulher é familiarizada com a propriedade do Greg. E ele também odeia o fato que ele já considera aquilo lá como sua própria casa. Ele só queria que tudo aquilo terminasse, e seja lá o que é essa lua nova, ela tá chegando. A próxima lua nova seria dia 5 de janeiro de 2019. E por sorte, o dia que ele fez esse post era dia 29 de dezembro. Então, logo seria essa tal lua nova. Greg volta dia 5, às 1 da manhã, dizendo que a lua será hoje, e também vai ter tempestade. Então ele acha que vai ficar bem se ficar em casa. Ele volta com o post dia 6, meia-noite, dizendo que choveu o dia inteiro, com a noite incluída. Então ele ficou dentro de casa, nada aconteceu. Bom, nada até agora. Ele ainda tá nervoso, e ficou o dia inteiro assim. Ele diz que talvez não deveria ter ficado naquela casa, e acha que vai sair amanhã. Ele não sabe nem o que comentar. Ele só precisa se ocupar, então ele gosta de escrever. Faz ele se sentir menos sozinho, como se estivesse conversando com alguém. Depois de dizer que não aguentava mais tudo aquilo, ele diz que vai embora amanhã, e ele não liga se vai vender a casa ou não, ele apenas quer ir embora. Ele só precisa passar mais uma noite lá, ele só precisa passar por essa noite. Ele ficaria bem se ficasse em casa. As fechaduras são novas e ninguém vai entrar. Ele ficaria bem. Ele só vai pegar um vinho lá em cima e dormir. Ele ficaria bem. Porém, ela estava lá, no sótão. Ela estava praticamente parada na frente dele. Ela não escutou o Greg, por conta dos trovões. Ela estava de costas, parada, bem no meio da sala, encarando uma parede. Greg não conseguia se mover. Ele estava petrificado. Tudo que ele podia fazer era ficar parado lá, encarando essa figura. Até que ela se virou e falou com Greg. Ela falou que não veio machucar ele, e que apenas queria explicar tudo. Ambos estão sentados na sala principal, e Greg está tentando encontrar uma lógica nisso tudo. Aqui ele corta, e ambos conversam. Então depois dessa conversa, Greg vai tentar explicar as coisas. Primeiro, ela diz que aquelas coisas com gravitos eram proteção. Ela disse que é bem perigoso na floresta e que aquilo estava protegendo o Greg. E quando ele perguntou do que aquilo estava protegendo, ela apenas ficou em silêncio. E quando ela respondeu, ela falou bem baixinho: tem coisas na água. Ele não acreditava muito nela, mas não tinha outras explicações lógicas para tudo aquilo, então ele apenas decidiu escutar tudo que ela tinha a dizer. Há muito tempo atrás, alguma coisa veio do céu e aterrissou naquele lago. Porém,
trouxe alguma coisa junto, algo antigo e estranho. As pessoas desse lugar começaram a se comunicar com essa coisa. Eles o protegiam do mundo lá fora, dariam suas vidas para isso, e para retribuir, essa coisa daria a eles um presente. Pessoas abençoadas teriam vidas longas, vidas saudáveis e muitas crianças. Porém, isso vinha com um preço. No começo, tinha apenas um. Passava a maior parte do tempo embaixo d'água dormindo, mas com o passar do tempo, teve mais. Instintivamente, ele perguntou se tinha alguma coisa envolvida com aqueles ovos na floresta. A mulher apenas confirmou com a cabeça. Tem tantos deles agora. Ela disse. Eles saem da água para colocar ovos e as pessoas tomam conta deles. Os escondem até que eles rachem. Porém, quando eles racham, eles precisam se alimentar. Naquele momento, Greg começou a ligar os pontos. Ele pensou nos gêmeos da cidade. Porém, ela disse... Eu falei que tinha um preço. Pessoas nessa cidade são abençoadas com muitas crianças, mas... eles não podem manter todas elas. Quando os ovos racham, as pessoas têm que trazer uma das crianças para a criatura se alimentar. A mulher ficou em silêncio. Eles começam pelos olhos. Greg perguntou como ela sabia de tudo isso, mesmo ele já sabendo a resposta. Ela disse que sabe porque aconteceu com ela. Quando ela era uma garotinha, o pai dela havia levado ela para a floresta e a ofereceu para os recém-nascidos. Então ela olhou para a janela em uma direção muito específica, dizendo: eles pegaram meus olhos. Greg esperou até que ela ficasse se sentindo bem de novo para conversar. Passou um tempo até ela começar a fazer isso. E então ela disse que foi levada até os ovos e assistiu um deles rachar, com uma coisa saindo de dentro. E antes que ela pudesse saber o que eram aquelas coisas, já estava em cima dela, arrancando seus olhos. Ela não tem certeza do que aconteceu, apenas lembra da dor, e de repente ela se sentia livre. Ela não sabia se tinha conseguido empurrar a criatura ou alguém ajudou, mas ela fugiu e correu para a floresta. Correu até o ponto que ela não conseguisse mais respirar. Tava com medo de ir lá para casa, então ela ficou na floresta. Eventualmente a floresta se tornou sua nova casa e ficou assim até hoje. Nada disso fazia sentido pro Greg, porém, ao mesmo tempo fazia. Ele tinha tantas perguntas, mas não sabia nem por onde começar, então ele apenas perguntou: por que você está me contando essas coisas agora? Depois de todo esse tempo, a mulher não disse nada no começo. Apenas respirou fundo e disse que era a mesma coisa todos os anos. Eles saem da água no outono, deixam ovos e alguns começam a rachar. Eles se alimentam de animais na floresta e precisam de força para voltar para a água, porém, a maior parte deles nasce de noite. Então a mulher volta a olhar vazio para Greg, mesmo sem olhos. Ele sentia que ela estava olhando para ele. Hoje à noite é lua nova. E então ela sussurrou: hoje à noite é a cerimônia. Greg se sentiu enjoado em saber o que estava acontecendo nesse exato momento na floresta. Ele disse que ambos tinham que fazer algo para parar isso, porém, ela disse que não podia se fazer nada. É o mesmo todos os anos. Ele não estava mais escutando ela, apenas se levantou da cadeira e saiu correndo em direção para a floresta. Naquele momento, a chuva parou. Estava escuro e Greg não conseguia mais ver nada. Ele escutava coisas em volta dele, coisas se mexendo na floresta, e viu luzes na direção, fogo ou lanternas. Ele não sabia o que era nem ideia para onde estava indo. Mais de uma vez, uma coisa estava o perseguindo. Ele usou o celular como uma lanterna e tentou tirar fotos das árvores para tentar enxergar o que era. Tudo estava acontecendo muito rápido. Ele correu pelo que parecia uma eternidade, correndo em círculo, sem ideia de onde estava indo. E por alguma razão, ele conseguiu achar aquele local onde os ovos estavam. Porém, eles haviam sumido. Apenas tinha pedaços de ovos jogados no chão. Tinha acabado. E ele chegou atrasado. Ele ficou parado lá. As luzes à distância começaram a sumir. E tudo ficou quieto. Então ele começou a correr de novo. Corria até o rio. Ele não sabia o porquê, mas queria tentar ver alguma coisa. Porém, ele chegou atrasado. Quando ele chegou no rio, não tinha nada, apenas a água se movendo. Mas além disso, apenas o silêncio. Ele voltou para casa onde aquela mulher havia desaparecido. Ele não sabe mais o que dizer e apenas vai embora quando amanhecer. Ele pede desculpas mais uma vez e agora temos o último post de Greg. Ele diz que está bem, ainda está vivo e que ele foi embora daquela casa. Greg decidiu não vender a propriedade e ele tem dúvida que alguém fosse de fato comprar. Ele apenas trancou as portas, entrou no seu carro e saiu, tentando processar tudo. Na manhã seguinte, tudo parecia tão sereno na floresta, como se nada tivesse acontecido. Ele nem sabe no que acreditar.
se tudo aquilo era um sonho ou não, mas parecia muito real. Ele pede desculpas por não mandar mais updates do Twitter dele. Ainda tem muitas perguntas e talvez ele nunca tenha uma resposta. Apenas sabe que algo estava acontecendo lá. Ele não sabe explicar o que exatamente, mas ele não consegue parar de pensar sobre. E seja lá o que era aquilo, ele não vai deixar acontecer de novo. Por isso ele não vendeu a casa. A mulher diz que acontece todos os anos. Se ela estiver contando a verdade, então talvez ele possa fazer algo ano que vem. Greg termina o post dizendo que vai para a faculdade e dizendo que vai voltar, e que não vai deixar aquilo acontecer de novo. Porém, ele fez esses posts em janeiro de 2019. A lua nova de 2020 era dia 24 de janeiro, e ele não fez nenhum update nesse dia, ou em qualquer outro dia. Greg apenas desapareceu da sua conta no Twitter, e o mistério ficou nisso. Uma história inacabada. Ficamos sem uma conclusão e sem respostas. Mas enfim, essa foi a história dos posts de Greg 88. Pessoalmente eu gostei bastante da história, eu fiquei meio pra baixo quando eu vi que não tinha uma continuação pra história. Ela continuava a mesma coisa quando eu tinha lido alguns anos atrás. Mas, sei lá, quem sabe um dia o Greg volta e termina essa história. Apenas o tempo dirá. Espero que tenham gostado dessa minissérie e vejo vocês na próxima.